Temos o esôfago, que liga a nossa garganta ao estômago. E entre o esôfago e o estômago nós temos uma válvula. E o não fechamento dessa válvula, o relaxamento dela enquanto ela deveria estar fechada, muitas vezes faz com que o ácido do estômago retorne para o esôfago, causando essa queimação, essa azia, que é frequente, que é uma condição bastante frequente. Eu sou a Gi Pavan e está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Hoje recebendo aqui no estúdio da TV Brusque, em formato podcast, o Dr. Jander João Tomazelli. Seja bem-vindo. Olá, Gi, tudo bem? Agradeço o convite de estar aqui e vamos falar de temas bem interessantes. Muito obrigado. É isso aí, o doutor que é cirurgião geral e... Eu sou cirurgião geral e gastroenterologista, eu tenho registro das duas especialidades e exerço as duas em Brusque já há 14 anos. Isso aí, gente, é um bate-papo, sabe assim, ó, já vai indicando, vai mandando o aviãozinho assim, ó, para as pessoas que têm, vira e mexe, estão com um probleminha no estômago, doutor, e que dói o meu estômago, e que tem queimação, e que tem azia, vamos falar um pouco disso? Vamos falar. Assim, uma das condições mais frequentes é a doença do refluxo gastroesofágico. E algumas pessoas têm a curiosidade de saber o porquê que acontece isso. Então, eu posso explicar um pouco. Por quê? Por que acontece isso? Nós temos o esôfago, que liga a nossa garganta ao estômago. E entre o esôfago e o estômago nós temos uma válvula. E o não fechamento dessa válvula, o relaxamento dela enquanto ela deveria estar fechada, muitas vezes faz com que o ácido do estômago retorne para o esôfago, causando essa queimação, essa azia, que é frequente, que é uma condição bastante frequente. Pois é, eu tenho até alunas, assim, né, doutor, que às vezes chega numa... Imagina tu na academia, vai fazer a mesa flexora, deitada, barriga para baixo, agir, assim, não dá, porque... Exatamente. E é isso que acontece, volta. É como se enchesse uma garrafa de água e deitasse ela. A água tende a escapar da garrafa. Então, o esôfago ele não é um órgão que aguenta o ácido. É como se eu pingasse, por exemplo, limão no olho. Vai arder. Então, o ácido do estômago, que é o ácido clorídrico, que é um ácido potente, semelhante ao ácido sulfúrico, quando ele retorna durante o refluxo e queima o esôfago, ele causa essa queimação. E uma das recomendações é evitar justamente exercícios que fazem muita pressão abdominal, ou comer muito e deitar logo em seguida. Nós recomendamos aguardar umas 2 horas antes de deitar. E por que isso acontece? Por quê? É o mau funcionamento dessa válvula chamada cárdia. Então, às vezes ela fica totalmente aberta, às vezes ela acaba relaxando. Alguns alimentos acabam contribuindo para esse relaxamento transitório. Excesso de café, fumar é muito prejudicial, tá? Vinho, fritura em excesso. Então, na verdade, às vezes o paciente... Saber lidar com isso. Saber lidar com isso, porque assim, o mau funcionamento da válvula, esse não tem cura. A gente pode utilizar medicamentos que vão baixar a acidez, é possível operar e fazer uma plástica nessa válvula, mas o funcionamento dela, ele está defeituoso e algumas medidas dietético-comportamentais são necessárias para o controle dessa condição. E mais um detalhe interessante, às vezes o paciente faz endoscopia, e a endoscopia é um exame extremamente importante. Por quê? Porque ela vê algumas complicações. E na endoscopia não se verificam erosões, que são aqueles machucados no esôfago. Não quer dizer que o paciente não tenha a doença do refluxo gastroesofágico. Ele pode ter uma doença do refluxo não erosiva e ter uma hipersensibilidade visceral. Ou seja, o ácido retorna, ele sente tudo, mas no visual, na endoscopia, pode até estar normal. Então, isso que eu gostaria de trazer, porque às vezes vem endoscopia normal, mas o paciente, mesmo assim, ele pode ter a doença do refluxo, sim. E tem gente ainda, né, com tanto que a gente fala, assim, o programa da Gi vira e mexe vem com o médico explicando a questão da automedicação. E tem gente
que vai se automedicar sem saber o que fazer no caso disso. E tem sempre com orientação médica, né? Para saber o que vai ser feito. Exato. O que tomar, o que não tomar. Exato. Principalmente quando o paciente ele tem o que nós chamamos de sintomas de alerta. Quais são eles? O paciente tem azia e ele começa a desenvolver uma situação que é a dificuldade de engolir, chamada disfagia. Então, esse é um dos sinais de alarme. Por quê? Porque essa dificuldade de engolir pode estar relacionada a uma lesão, um tumor. Mas calma, também não é só isso. Não é Às vezes o paciente. assim. Exatamente. Sim. Mas é um típico sintoma que exige uma busca pela endoscopia mais precoce. Mas assim, hoje em dia está sendo cada vez mais frequente. Eu tenho feito um diagnóstico desse a cada 15 dias, chamada esofagite eosinofílica. Que isso, esse palavrão? Olha, é a tal da asma do esôfago. Ou seja, eu vou falar em termos simples aqui para compreender. Por favor, doutor, é uma espécie de uma alergia no esôfago. Então, assim, o paciente, quando tem asma, ele não tem uma constrição lá dos brônquios, ele não chia. Sim. Então, a esofagite eosinofílica é uma espécie de uma alergia, só que o esôfago começa a ficar endurecido, às vezes começa a fechar, e às vezes ele vai comer lá um pedaço de carne e vai para o hospital, tem que tirar a carne por endoscopia. Por quê? Porque esse esôfago está inflamado, ele perdeu aquela capacidade dele de movimentar, de ordenhar para baixo o alimento. Então está sendo frequente. Então a azia não é só doença do refluxo. Se você tem esse sintoma, que é sintoma de entalar, ou que a comida, o alimento, ele desce devagar, muitas vezes tendo que utilizar água para ajudar, faça uma endoscopia um pouco mais rápido. Ok? Nos procure. Porque a indicação de endoscopia, eu estava até perguntando antes de começar o programa, assim, por exemplo, eu não sinto nada, eu não tenho nada, mas eu tenho parentes que tiveram alguma coisa, ou com estômago, a gente também falava de intestino, é preciso fazer exames antes do... Tem uma data, tem uma idade que a pessoa precisa fazer endoscopia? Endoscopia mais ou menos aos 40 anos e colonoscopia 45 anos para rastreamento, mesmo você não tendo sintomas. Agora, obviamente, na situação de apresentar sintomas, ou você tem uma história familiar, por exemplo, de intestino, né? Um tumor no intestino. Se algum parente de primeiro grau apresentou essa lesão, por exemplo, aos 40 anos, você, filho ou irmão desse paciente, você teria que realizar a colonoscopia 10 anos antes, no mínimo. Então, 30 anos aí já procurar, mesmo sem ter sintomas. É um brindezinho genético que já vai... acaba tendo essa herança, né, genética. Porque assim, né, tudo que vem, a gente tem o costume, assim, por exemplo, quantos antiácidos, né, a pessoa vai tomando, ai, não me caiu bem, de repente tá lá, efervescente, isso aí, o quanto isso pode fazer mal a longo prazo? Sim, Quantas pessoas não fazem isso? E pode ser usado assim? Bom, assim, o medicamento ele é considerado seguro, mas veja bem, é uma questão de fisiologia. Né? O medicamento ele diminui a acidez gástrica, para que esse ácido não machuque tanto assim o esôfago. Então ele faz uma supressão ácida. Agora, convenhamos, né? Deus criou o estômago produzindo ácido por algum motivo. Que é para fazer a digestão da proteína. Então, assim, o estômago também é ácido para proteger o corpo humano. Se eu ingiro uma bactéria ou algum germe que possa me causar um dano, a própria acidez do estômago é uma barreira que vai combater esse micro-organismo. Se eu, por anos, eu vou suprimindo essa acidez, assim, a digestão da proteína ela pode ficar comprometida. Sim, porque daí vai precisar só daquilo ali, só... É uma coisa assim, né? Porque daí não deixa nem o próprio corpo trabalhar. Exatamente. Eu acho assim, né? Eu estava falando assim antes, assim, que eu vou jogar para frente, para trás, assim, pessoas, por exemplo, com aftas recorrentes, assim, tem algum problema de estômago? Tem, é interessante. Afta, é claro que existe uma causa de afta que não é muito bem conhecida, que é frequente na adolescência, na criança, na adolescência, e ela tende a melhorar depois que a mulher menstrua, que já fica mocinha, o homem também que já entra na adolescência, tende a melhorar. Só que a afta, às vezes, ela está relacionada à doença celíaca, que é a doença do glúten, tá? Que é uma doença autoimune, e a doença intestinal inflamatória, como doença de Crohn. Então, eu já fiz diagnóstico de paciente que tinha afta, várias aftas,
Fui lá, dosei os anticorpos anti-glúten e fiz a endoscopia e realmente estava lá o intestino atrofiado, né? O intestino que estava sofrendo com a dieta contendo glúten. Tá? Então, foi parar o glúten, foi restringir, que daí melhorou também o quadro das aftas. Porque quanto é importante, né, investigar isso, né? Porque assim, Exatamente. para algumas pessoas vai dizer que aquele pãozinho francês não vai fazer nada, mas para outros vai fazer Sim. nada. Eu mudei um pouquinho o meu método, assim, eu já não restringo tanto a dieta, salvo nessas situações. Assim, por exemplo, a doença celíaca, ela é uma doença autoimune, imunomediada. Então não tem o que fazer. O tratamento ele é realmente a restrição total e por toda a vida do glúten, trigo, cevada, centeio. Então, assim, o diagnóstico tem que ser bem feito. Porque semana passada eu fiz um diagnóstico em uma criança de 3 anos. E a mãe me falou, mas eu tô com a dispensa cheia de cheetos, de bolacha, é a única coisa que ele gosta de comer. Só que o seu diagnóstico está bem feito e a única forma de manejar isso é com a restrição. Agora, no entanto, assim, algumas restrições, assim... Vamos e vemos, doutor, só te interrompendo, já tudo errado, né? Cheetos, assim, não come outra coisa. Pô, gente, né? Não é por nada, mas assim, ó, que a exceção não vire regra. Exato. Eu acho assim, tu vai por uma alimentação saudável, algumas vezes tu vai comer um Cheetos, mano. Exato, assim, ó, eu não precisa... se fala muito em restringir, mas não se fala em acrescentar opções saudáveis. Então, assim, às vezes se restringe muito, assim, para com ovo, para com leite. Calma, se realmente, né, tem essa necessidade, a gente faz. Agora, restrição muito rígida gera uma ansiedade muito grande no paciente também, quando não muito bem indicado. Meu Deus. A dieta do bom senso é a melhor. Gostei. E assim, ó, entrou numa palavrinha-chave, ansiedade, que daí a gente vai falar como que essas doenças muitas vezes são plano de fundo porque está aqui no Ótimo, cérebro. nós gostamos desse tema aí. E gostamos muito, ó, psicanálise, eu adoro esse tema porque assim, ó, eu li essa semana, até compartilho com vocês, que o nosso corpo, citando Cristina Cairo, é uma tela que se tu tiver más emoções, tu vais trazer para o teu corpo físico. Exatamente. Exatamente. Então assim, doutor, provavelmente uma pessoa que passou por 10 endoscopias é uma pessoa calma? Não. É uma pessoa com certeza que tem uma raivinha muito grande dentro dela. Faz sentido? Faz sentido. Né? Eu já posso trazer sobre esse tema? Vai. Então vamos dar continuidade. Você sabe que, tu falou das 10 endoscopias, você sabe que antigamente se utilizava mais um termo, que era a tal da hipocondria. Esses termos ficaram um pouco pejorativos, assim, hipocondria, histeria, neurose, meio que saíram um pouco, né? Mas assim, às vezes o paciente, ele tem uma característica, né? E tu sabe que hipocôndrio é uma região do abdômen, chamada hipocôndrio esquerdo e o direito. E geralmente o paciente que é muito preocupado com o estado de saúde, que até de uma forma pejorativa se fala que ele tem uma mania de doença, geralmente ele sente algo nessa região, ou seja, eu senti algo, uma sensação ruim, geralmente aqui. Sabe, me deu um frio na barriga, ou me deu um mal-estar, e realmente é nessa região dos hipocôndrios. E o hipocondríaco é justamente esse que vai estar dizendo assim, tá, mas se não for aqui, pode ser que está me doendo aqui atrás. Ó. Exatamente. E se não está doendo aqui atrás, pode ser que está pegando em outro. Sempre procurando alguma coisa. Exatamente. Então, quanto que aqui influencia no nosso corpo físico. Exatamente. E ele não tem culpa. Hoje se sabe que a gênese das doenças é mais complexa, ou seja, pode haver um certo predomínio, por exemplo, psíquico ou mental de uma depressão, mas hoje se fala também de um corpo inflamado que causa depressão. Da mesma forma que um intestino inflamado, um intestino que sinaliza mal, que se comunica mal com o cérebro, ele também causa um distúrbio nessa interação cérebro-intestino, porque eles conversam. Sim, nós temos uma conversa, né, entre cérebro e intestino. Não é à toa que é chamado de segundo cérebro, o intestino. É o segundo cérebro. Nós temos um nervo craniano, que é o vago, que ele se comunica com todo o aparelho digestivo. Então, assim, às vezes tem um predomínio psíquico, e às vezes existe um certo predomínio gestório, vamos dizer assim, mas ambos conversam. Existe uma interação. As situações ficaram mais complexas. Então, por exemplo,
Eu vou falar algo bem interessante aqui. Salvo psiquiatras e psicólogos que frequentemente investigam um pouco mais, o médico, de uma forma geral, ele busca aqueles estressores que são recentes. Ou seja, se uma separação, um problema no trabalho, um problema com dinheiro, um filho que está usando droga, tudo isso pode levar o paciente a conflitos, né, emocionais, a inculcações, a grilos, que faz com que o paciente somatize, ou seja, tem paciente que chora, tem paciente que manifesta isso através de palavras, que diz o quanto está angustiado, tem paciente que não. Simplesmente o corpo fala, o corpo chora, através de uma dor de cabeça, através de uma dor abdominal, através de dores nas articulações. Então isso é muito frequente. E às vezes o estressor ele não está recente. Às vezes é uma criança que sofreu um abuso emocional, que foi negligenciada, que sofreu uma crítica muito dura e que ficou com uma ferida ou uma cicatriz aí que não, cada vez que chega que não fechou ainda. Dessa ameaça, exatamente, que é digamos, o ponto-chave ali, ou o que aconteceu, ela vai trazer à tona de novo aquela doença. Tanto que a criança que tem amigdalite, vira e mexe, aquela criança que tem bronquite. Exatamente. Porque vai lá, vai viver aquela situação original que aconteceu lá na infância e pau. Exatamente. Você estuda isso, né? E tu gosta da área. Sim. Então, assim, cada vez mais é muito interessante isso, pesquisar isso, e nós verificamos que muitas vezes o paciente ele quer trazer isso, tu precisa escutá-lo. É muito bonito o médico que apoia isso. Exato. Porque, assim, às vezes tu tá com aquele paciente e tu vê que ele está querendo uma escuta e não adianta só a medicação, porque ele não vai sair dessa, ele vai cada vez mais numa neurose de buscar que tem outra coisa, e assim vai. Sim, né? E por isso que nós temos hoje em dia uma vamos dizer assim, especialidade. Inclusive eu fiz a minha pós-graduação no Albert Einstein, nessa área, que é a chamada neurogastroenterologia. Tá? Então, vai lá, endoscopia está normal, ultrassom está normal, tomografia está normal, exame de sangue está normal, o que eu tenho? A conversa não vai bem. O cérebro e o intestino, eles mandam mensagens e não se entendem. O canal de comunicação é ruim. Porque quantas vezes tu pega aquele paciente que está se alimentando bem, toma 3 litros de água por dia, faz exercício físico, tenta fazer um yoga, mas não faz cocô. Exatamente. O que está acontecendo, doutor? Aí tem mais coisa aí. Ô, Rodrigo, como é que tá de tempo aí, Rodrigo? O que é isso? Esses mais 4 minutos? Os últimos 4? Não, os últimos 4, porque a gente passaria aqui horas conversando aqui. Porque é sobre isso, sabe? Se você tem em casa alguém que realmente sempre acha que está com alguma coisa e está buscando, e que coisa é essa? Sim. Que falta é essa? Exatamente. Né? O que mais que nós podemos fazer? Eu acho que até para encerrar o vesícula. Vesícula? É frequente, né? Tu tem operado vesícula aí de monte. Como é que funciona essa história de cálculo na vesícula? De cálculo é muito interessante. Os pacientes, eles têm às vezes eles se confundem com a pedra no rim, o cálculo renal. Sim. A pedra no rim, gente, quando é pequenininha, menor que 5 milímetros, se beber um pouquinho de água, às vezes pode até urinar, tá? E se eu continuar bebendo água, você vai ter uma urina menos concentrada e vai evitar a formação de novos cálculos. Agora, a pedra na vesícula, se ela sai da vesícula, ela vai cair, gente, na via biliar. A via biliar vai passar por dentro do pâncreas. E ela pode ou não ser expelida por intestino. Mas, geralmente, nessa passagem, pancreatite, às vezes o entupimento da via biliar, o paciente fica todo amarelo, ictérico. Tá? Então, assim, a pedra na vesícula, muitas vezes, o fato de eliminar ela é que é o problema, é a complicação. Porque daí tem que retirar a vesícula toda? Tem que retirar a vesícula quando a vesícula tem pedra. Agora, se a pedra saiu da vesícula e entalou no canal da bile, são 2 problemas. Eu tenho que tirar a vesícula e dar um jeito de desobstruir aquela pedra que está no canal da bile. E uma pergunta interessante que eles me fazem é o seguinte: se não existe nenhum tipo de medicamento para dissolver essa pedra. Não, mas tem uma história interessante nisso. Porque, assim, o tratamento é a cirurgia. Tá? Então não tem por que esperar a complicação. Porque hoje em dia a cirurgia por vídeo, laparoscopia, a laser, como o pessoal chama às vezes, o nome correto é videolaparoscopia.
é uma cirurgia que traz muito pouca agressão. O paciente recupera muito rápido. Não é tão invasivo. Mas tem uma história interessante. Tem um medicamento chamado urso desoxicólico, que no passado ele dissolvia pequenininhos cálculos, assim, mas levava muito tempo. E esse ácido, por incrível que pareça, o nome urso, ele não é o acaso, não. Ele tem na bile do urso. Então, no Oriente, ali na China, no Vietnã, eles têm fazendas. Tinha mais, né? Mas ainda tem fazendas de bile de urso, onde se puncionava e se utilizava. O urso tem esse ácido na bile. Esse medicamento existe, só que hoje em dia ele é sintético, né? Não precisa mais puncionar o urso, né? Mas ele não é utilizado para dissolver pedra. Ainda não temos medicamento que dissolva pedra na vesícula. O tratamento ele é cirúrgico. E no mais o cuidado com tanta gordura, com tanta alimentação, por tudo que a gente vem falando de saúde, né? Exato, tudo isso aí. Doutor, eu acho que por uma questão de tempo, vamos encerrando aqui, porque daria mais pautas e pautas e mais para mais programas, mas eu quero te agradecer a presença, todos os esclarecimentos. Eu acho assim aqui que fica a dica assim, ó, e para a pessoa se escutar um pouquinho mais, eu procuro ajuda. Exato. A gente não é sozinho nessa vida, a gente precisa de ajuda, precisa de médico, precisa de psicólogo, precisa do que, gente, é muito mais do que uma doença, né? Exato. Né, doutor? Exato. E assim, todos temos lutas para enfrentar, mas assim, eu entendo que a maior de todas as oportunidades é a vida e nada é maior que a vida. Então, se existe um problema, se existe algo assim que a ser resolvido, lembre-se de que ele não é maior que a tua vida. E procure auxílio, você vai encontrar. Muito obrigada, doutor. Ficamos aqui no oferecimento então de Lemos Esportes e também Oral Sim. Cuide-se, saúde é o seu bem mais precioso. Até.